Bom dia! Eu me chamo Natália e hoje é dia de devocional. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra em Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17, que diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs a mão sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o dirigente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é permitido trabalhar. Neste vinde para ser curado e não no sábado. Respondeu, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desamarra cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Então aqui a gente tem a cura de uma mulher que se encontra enferma há 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E quando Jesus ele vê aquela mulher, ele a chama e fala: mulher, tu estás livre. Há 18 anos, aquela mulher, ela carregava no seu corpo uma enfermidade. Às vezes um trauma, às vezes um sentimento ali de uma rejeição, de uma mágoa, de um abandono, de uma situação, uma dor, uma enfermidade na alma. E o Senhor chama ela. O Senhor não chama ela pelo nome, mas o Senhor reconhece quem ela é, uma mulher. O Senhor vai na sua singularidade. Aquela mulher, o Senhor a viu na sua totalidade. E o Senhor fala com ela: mulher, tu estás livre dessa enfermidade. E Ele coloca as mãos sobre ela. E logo ela se endireitou. E aquela enfermidade o Senhor curou aquela mulher e ela começou a glorificar a Deus. Você imagina 18 anos carregando uma dor, carregando uma limitação na qual ela não podia. Imagina, ela queria fazer algo, mas ela não conseguia, porque ela estava presa. E aqueles dirigentes daquela sinagoga vão ainda falar: mas aqui, 6 dias lhes são permitidos para curar, mas por que logo no sábado? E o Senhor vai falar com ele assim: olha, você tem bois, você tem jumento, porque naquela época os bois eram considerados animais importantes. Mas também nós temos aqui os jumentos que não eram nem tão importantes assim. Vocês não pegam eles, desamarram e levam para beber água no sábado? Por que eu não posso fazer isso com essa filha de Abraão? E o Senhor reconhece que ela também pertence aos seus. E o Senhor fala: ela estava presa. Satanás a tinha prendido por 18 anos. O que uma palavra liberada não faz com que aquela mulher ela carregou uma enfermidade por 18 anos. E aqui a gente vê que
é uma enfermidade emocional na alma. E aquela enfermidade na alma foi trazendo para o seu corpo físico limitações. E quando o Senhor liberta aquela mulher, ela é livre. Que hoje você possa se apresentar ao Senhor. O Senhor te vê assim como o Senhor viu aquela mulher num sábado, num dia que muitos diziam não pode ser curada, mas para o Senhor, Ele não trabalha de acordo com o nosso relógio, com o nosso tempo. O Senhor trabalha da forma que Ele quer. E o Senhor curou aquela mulher num dia que não era considerado aceitável, mas o Senhor, Ele não trabalha de acordo com a nossa vontade, a nossa maneira. O Senhor é um Deus soberano e todas as coisas Ele rege no seu tempo. E aquele dia o Senhor marcou a vida daquela mulher e mudou a história desta mulher. Assim também o Senhor anseia em trabalhar, em libertar, em curar, em visitar você. O Senhor, Ele ainda cura. O Senhor ainda transforma. Que nesta manhã você possa liberar perdão. Que você possa liberar aí um espaço para que o Senhor faça morada e more dentro de você. Amém? Receba essa palavra.